Nos capítulos 5 a 8 do livro de Ezequiel, o profeta continua a receber e a transmitir mensagens de julgamento de Deus contra Jerusalém. Estes capítulos incluem atos simbólicos adicionais que ilustram o destino da cidade, uma descrição detalhada dos pecados do povo e a visão da corrupção no próprio templo de Deus. Ezequiel capítulo 5. Versículos 1 a 4. Deus instrui Ezequiel a realizar mais uma ação simbólica. Ele deve pegar uma espada afiada e usá-la como uma navalha para cortar seu cabelo e barba. O cabelo deve ser dividido em 3 partes. Uma parte será queimada no fogo no centro da cidade, desenhada em uma placa de barro, simbolizando aqueles que serão destruídos dentro de Jerusalém durante o cerco. Outra parte será golpeada ao redor com a espada, representando aqueles que serão mortos fora da cidade. E a terceira parte será dispersa ao vento, simbolizando aqueles que serão espalhados em exílio. Deus ordena que Ezequiel reserve alguns poucos fios de cabelo e os amarre na borda de suas vestes, mas depois ele manda que parte desses fios seja lançada ao fogo, simbolizando que mesmo os remanescentes enfrentarão a ira de Deus. Versículos 5 a 17. Deus explica o significado do ato simbólico. Ele compara Jerusalém a um centro de nações que se rebelou contra as suas leis e decretos mais do que as outras nações. Deus declara que trará um julgamento sem precedentes sobre Jerusalém por causa de seus pecados, incluindo fome, peste e espada. O cerco será tão terrível que as pessoas recorrerão ao canibalismo, com pais comendo seus filhos e filhos comendo seus pais. Deus promete que fará de Jerusalém uma desolação e um objeto de horror entre as nações. Ele enviará sua ira sem piedade e o povo de Jerusalém será punido por seus pecados. Ezequiel, capítulo 6. Versículos 1 a 7. Deus envia Ezequiel para profetizar contra os montes de Israel. Ele deve declarar que a espada do Senhor virá sobre os montes, colinas, ravinas e vales, e todos os altares idólatras serão destruídos. Os ídolos serão quebrados, os incensários serão demolidos, e os ossos do povo serão espalhados ao redor dos altares. Deus diz que aqueles que adoraram ídolos em lugares altos serão mortos pela espada e seus corpos deixados como alimento para os animais e aves. Versículos 8 a 14. No entanto, Deus promete que haverá um remanescente que escapará da destruição e se espalhará entre as nações. Esse remanescente lembrará dos seus pecados e da forma como se desviaram de Deus. Eles se envergonharão de suas abominações e reconhecerão que Deus é o Senhor. Deus reafirma que ele trará a espada sobre a terra de Israel, destruindo todos os lugares altos onde o povo adorava ídolos. A terra será desolada e as cidades serão destruídas. Ezequiel capítulo 7, versículos 1 a 4. Deus anuncia que o fim chegou para toda a terra de Israel. O julgamento de Deus é iminente, e ele derramará sua ira sobre o povo por seus pecados. A misericórdia de Deus se esgotou, e ele julgará o povo de acordo com suas práticas abomináveis. O Senhor promete que não terá piedade e que todos saberão que ele é o Senhor. Versículos 5 a 9. Ezequiel continua a profetizar o iminente desastre que se abaterá sobre Israel. A destruição virá rapidamente e não haverá escape. O tempo do julgamento chegou e a injustiça de Israel será punida sem misericórdia. Deus declara que sua ira será derramada e ele não terá compaixão dos pecadores. O povo finalmente reconhecerá que o Senhor é o único Deus. Versículos 10 a 27. A profecia continua a descrever o terror e o caos que se espalharão pela terra. A violência e a destruição se multiplicarão, e o orgulho do povo será humilhado. Os ricos tentarão usar suas riquezas para se salvar, mas seu ouro e prata não os protegerão da ira de Deus.
o templo será profanado, e os líderes do povo, incluindo sacerdotes, anciãos e reis, entrarão em desespero. Deus promete trazer calamidade sobre calamidade, e a terra de Israel será tomada pelo terror. No final, o povo saberá que é o Senhor quem executa este julgamento. Ezequiel, capítulo 8. Versículos 1 a 6. No 6º ano do exílio, no 6º mês, no 5º dia do mês, enquanto Ezequiel estava sentado em sua casa com os anciãos de Judá, a mão do Senhor caiu sobre ele. Ezequiel teve uma visão na qual ele foi levado pelo Espírito de Deus para Jerusalém, até a entrada do portão interno que dava para o norte, onde estava o ídolo que provocava o ciúme de Deus. Ali, Ezequiel viu a glória de Deus, semelhante à visão que teve junto ao rio Quebar. Deus disse a Ezequiel para olhar para as abominações que estavam sendo cometidas no templo. Ele viu que os anciãos de Israel estavam adorando ídolos dentro do templo, na escuridão, crendo que Deus não os via. Versículos 7 a 18. Deus mostrou a Ezequiel outras abominações sendo cometidas no templo. Ele viu os anciãos de Israel adorando gravuras de répteis e outros animais, além de ídolos. Ezequiel viu mulheres chorando por Tamuz, um deus babilônico, e viu 25 homens adorando o sol, de costas para o templo do Senhor. Deus declarou que essas abominações eram um insulto direto a ele e provocavam sua ira. Ele prometeu que não teria piedade e não pouparia o povo, pois eles encheram a terra de violência e provocaram sua indignação. O Senhor declarou que clamariam em alta voz, mas ele não os ouviria. Resumo dos capítulos 5 a 8 de Ezequiel. 1. O cerco simbólico de Jerusalém, capítulo 5. Ezequiel realiza um ato simbólico cortando seu cabelo e barba e dividindo-o em 3 partes, representando as 3 formas de julgamento que cairão sobre Jerusalém: fome, espada e exílio. Deus explica que Jerusalém será severamente punida por sua rebelião e idolatria, e que o julgamento será tão terrível que pais e filhos recorrerão ao canibalismo. 2. Profecia contra os montes de Israel, capítulo 6. Ezequiel é enviado para profetizar contra os montes de Israel, denunciando os lugares altos onde o povo adorava ídolos. Deus promete destruir esses locais e espalhar os ossos dos adoradores ao redor dos altares. No entanto, um pequeno remanescente será poupado e levado ao exílio, onde se lembrarão de seus pecados. 3. O fim é anunciado. Capítulo 7. Ezequiel anuncia que o fim chegou para Israel. Deus declara que sua paciência se esgotou e que ele trará um julgamento severo sobre o povo por causa de suas práticas abomináveis. O orgulho e as riquezas do povo não os salvarão, e a destruição será total. 4. Visão das abominações no templo. Capítulo 8. Ezequiel é levado em espírito para Jerusalém, onde ele vê as abominações que estão sendo cometidas dentro do templo. Ele testemunha a idolatria desenfreada entre os líderes e o povo de Israel, provocando a ira de Deus. Deus promete que não terá piedade e não ouvirá o clamor do povo por causa de suas transgressões. Esses capítulos de Ezequiel revelam a profundidade da corrupção e da idolatria em Israel, até mesmo dentro do templo de Deus, que deveria ser o lugar mais sagrado. Eles demonstram a justiça de Deus em trazer julgamento sobre o seu povo, ao mesmo tempo que preservam um remanescente que será restaurado. A visão de Ezequiel serve como um poderoso lembrete da seriedade do pecado e da necessidade de santidade e fidelidade a Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 5 a 8 de Ezequiel. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano, e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!